Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Andréia, sou professora de espanhol e hoje o tema da nossa aula é verbos. Caramba, o aluno ele deve estar meio que torcendo o nariz aí do outro lado do vídeo, mas não, gente, calma, fica tranquilo, vai ser super light para você. Você vai acabar gostando de verbos, acredite. Presente del indicativo. O nosso primeiro tempo verbal é o presente. Caramba, o que é o presente? O presente é um tempo nada muito definido, né? Porque o que marca o presente? Uma ação momentânea só? Nossa, o presente, ele é o meio termo entre o passado e o futuro. Ele é completamente indefinido, né? Porque ele é tão rápido que em fração de segundos ele deixa de ser presente. O presente, ele não expressa só uma ação momentânea, não. Ele expressa uma ação passada e ele expressa uma ação futura também. Quando eu falo, mañana doy clases a las 10. Caramba, eu falei, amanhã dou aula às 10 horas. Eu usei o verbo dar no presente. Mas eu tenho um marcador temporal que indica futuro, que é o amanhã. Então, nesse caso, você tem o presente, mas ele está indicando o futuro. Quando eu falo, Goya muere en el año tal. Goya morre no ano tal. Goya já morreu. Em biografias, normalmente, você usa o presente. Só que esse presente, ele te dá uma ideia de passado. Agora, se eu falo, en este momento, doy clases de espanhol. Eu usei o verbo dar, que indica uma ação momentânea. Porque eu tenho um marcador temporal, é neste momento. Então, o presente é um tempo verbal interessantíssimo e você pode utilizá-lo para expressar presente, passado e futuro. É uma boa dica para quem tem dificuldades em conjugar verbos. Pretérito imperfeito. Caramba, o que é o pretérito imperfeito, alunos? É uma ação passada que num determinado tempo o pretérito teve uma duração. Quando eu falo assim, quando eu era niña, eu jogava com mis muñecas. Quando eu era criança, eu brincava com as minhas bonecas. Ou seja, durante algum tempo determinado da minha vida, eu realizava uma ação. Isso é o pretérito imperfeito. Vamos para o próximo. Futuro. O que é o futuro? O nome, ele já diz, ele é muito próximo do português. É uma ação futura, é uma ação provável. É muito comum você usar o futuro para horas. Eu falo, serão as 10? Aí ele está indicando o quê? Uma probabilidade, uma possibilidade. Serão 10 horas, né? Eu amaré. Em português é muito pouco comum, né? O brasileiro utilizar o futuro. Ele não fala eu amarei, ele fala eu vou amar. Ele não fala eu cantarei, eu vou cantar. Em espanhol também existe a perífrase verbal, voy a. Ir mais a mais infinitivo. Voy a cantar, voy a estudar. Só que o tempo futuro, ele é usadíssimo em espanhol. Portanto, você vai ter eu amaré, tu amarás, ele amará, indicando o quê? Uma ação futura ou provável. Condicional. Caramba, o que é o condicional? Bom, eu não gosto muito de trabalhar com equivalências com o português, porque se tratam de duas línguas distintas. Mas a proximidade com o português é o nosso futuro do pretérito. Eu cantaria, tu cantarias, ela cantaria. Só que em espanhol nós chamamos esse tempo de condicional ou potencial, o que é bem mais coerente, fácil, né? Do falante nativo e ativo da língua portuguesa entender. Porque ele estabelece uma relação de condição. Quando eu falo, se eu supiera cantar, eu cantaria. Se eu soubesse cantar, eu cantaria. A condição para que eu cante é que eu saiba cantar. Então, o nome desse tempo verbal já diz tudo. Condicional. O que é o pretérito perfeito simple? Bom, você deve estar estranhando, mas em espanhol nós temos tempos compostos. Todos os tempos compostos em espanhol são formados pelo verbo haber. Só que agora nós estamos falando do pretérito perfeito simples. Mas eu não posso deixar de falar de um sem citar o outro. Nós temos dois passados em espanhol que expressam ações distintas. O pretérito perfeito simples, ele expressa uma ação terminada, uma ação acabada. Então eu falo em espanhol que yo llegué de Cuba
el año pasado. O ano passado é um marcador temporal que fecha o tempo. Não é um marcador que deixa o tempo aberto, como hoje, agora, nesse mês, nesse ano. Mas quando eu falo o ano passado, quando eu falo ontem à noite, quando eu falo a semana passada, eu estou fechando o tempo. Se eu fecho o tempo, eu tenho uma ação terminada. Se eu tenho uma ação terminada, eu utilizo o pretérito perfeito simple. Para você entender melhor isso, vamos ver o que é o pretérito perfeito composto. É uma ação recente ou frequente. Vamos entender melhor. Presta bastante atenção nessas duas frases aqui. Quando eu falo em português primeiro, cheguei agora. Imagina você que nesse momento eu estou chegando. E eu falo, gente, cheguei agora. Eu usei o verbo chegar na primeira pessoa, pretérito perfeito do português. Concorda comigo? Show. Agora vamos lá. Se eu falo, gente, cheguei de Cuba o ano passado. Eu usei o mesmo verbo, no mesmo tempo verbal e na mesma pessoa. Só que você há de convir que os aspectos são completamente diferentes. Porque se eu estou chegando agora e eu falo cheguei, o tempo não está fechado. Se o tempo não está fechado, eu tenho uma ação recente. Se eu tenho uma ação recente, em espanhol, eu uso o pretérito perfeito composto. Agora, se eu falo, cheguei de Cuba o ano passado fecha o tempo. Eu tenho que usar o pretérito perfeito simples. Você deve estar se perguntando, Andréia, para o falante nativo e ativo da língua portuguesa, o que fazer na hora de uma tradução? Como nós só temos um tempo verbal que indica o passado em português, que é o pretérito perfeito do português, caramba, tanto simples como composto vão ter como tradução o pretérito perfeito do português. As estruturas nós já vamos ver. Eu quero que você entenda os usos, ok? Então, coloque em mente, ação fechada, ação terminada, pretérito perfeito simples. Ação recente ou frequente, pretérito perfeito composto. Só que para isso, nos teus exercícios do livro, de preencher lacuna, você tem que observar em cada frase onde estão os marcadores temporais. E que marcadores serão esses? Quando eu tenho hoy, que é hoje, ahora, que é agora, en este mês, en este ano, en este siglo, neste século. Se eu falo en este siglo, ainda estamos nesse século. Então o tempo não está fechado. Se o tempo não está fechado, é pretérito perfeito composto. Agora se eu falo el mês passado, el año passado, el siglo passado, anoche, que quer dizer ontem à noite, lembra das nossas aulas de advérbios? É um tempo fechado, que não volta mais. Se esse tempo está fechado e ele não volta mais, eu vou utilizar o pretérito perfeito simples, que indica uma ação fechada, uma ação terminada. Agora vamos lá, só para que você fique feliz. Essas duas frases que eu falei em português. Gente, cheguei agora. E, gente, cheguei de Cuba o ano passado, como eu as falaria em espanhol? Para cheguei agora, eu falaria he llegado ahora. E para cheguei de Cuba o ano passado, llegué de Cuba el año pasado. Presente del subjuntivo. O que é o presente do subjuntivo? Eu gosto muito de falar não só do presente do subjuntivo, mas do modo subjuntivo em si. O modo indicativo, ele expressa uma ação concreta. Yo canto. E o subjuntivo, ele expressa uma ação não concreta. Que yo cante, que eu cante. Mas isso não é concreto. Então vamos pensar em concreto e não concreto. O que fazer para identificar um tempo no subjuntivo? Uma dica boa é introduzir esse verbo com a partícula que. Essa dica serve para o português também. Isso te facilita muito. Como é o presente do subjuntivo em português? Que eu ame, que tu ames, que ele ame. Em espanhol, que eu ame, que tu ames, que ele ame. Imperativo. Minha gente, o que é a forma imperativa? A forma imperativa ela é usada para dar ordens ou seguir instruções. Qualquer manual em espanhol será escrito na forma imperativa, tá? Só que eu quero mostrar para vocês, na nossa parte estrutural,
Da onde vem a forma imperativa? Ela vem do presente do indicativo e ela vem do presente do subjuntivo. Mas isso nós vamos ver já já, junto comigo. Vamos lá? Bolívia lembra Bolívar, que lembra Simão, que lembra a luta pela independência dos países sul-americanos. Simão Bolívar é um dos mais importantes revolucionários na história da América do Sul. Por causa dele, o país deixou de se chamar Alto Peru para se chamar Bolívia em 1825. Para tornar este país independente, Bolívar e seus soldados tiveram que lutar contra o domínio espanhol, contra a intervenção argentina e ainda segurar a revolta dos peruanos, que até então consideravam aquele território como parte do Peru. Bom, gente, agora nós chegamos ao momento sublime da nossa aula. É o momento que todos vocês estão esperando com muita ansiedade. É o momento de mostrar a parte estrutural dos verbos que vocês tanto gostam. E eu tenho absoluta certeza que vocês não vão esperar nem chegar a casa para resolverem os exercícios do livro. Eu acho que da condução você vai começar a resolvê-los. São fantásticos. Bom, eu vou expressar para vocês os verbos amar, comer e viver e ser e estar em todos os tempos do presente. Vamos lá? Presente del indicativo. Verbo amar. O aluno ele deve estar se perguntando, professora, você vai trabalhar o verbo amar, comer, beber, ser e estar. Os verbos ser e estar, eles são irregulares, viu, gente? Então, é interessante que você memorize toda essa parte estrutural dos verbos ser e estar. Agora, quando amar, comer e beber, não. São verbos regulares de primeira, segunda e terceira conjugação. Portanto, em todos os tempos, nós vamos trabalhar os mesmos verbos. Por quê? A minha intenção aqui é fazer com que você os internalize. Porque se você sabe declinar o verbo amar em qualquer tempo verbal, você sabe declinar o verbo cantar, lhe amar, saltar. Qualquer verbo regular de primeira conjugação vão ter as mesmas terminações. O mesmo vai acontecer com comer e viver, tá? Por isso, a repetição dos verbos. Você precisa internalizá-los, tá? E depois aplicar essas terminações em qualquer tempo verbal regular de primeira, segunda e terceira conjugação. Verbo amar. Yo amo, tu amas, usted, ele ama. Eu quero ressaltar e refrescar a sua memória quanto a tratamento formal e informal. A desinência S de segunda pessoa vai estar marcando o tratamento informal. Portanto, yo amo, tu amas, usted, ele ama. Usted vai marcar o tratamento formal. Tudo bem, gente? Cuidado com isso. Nosotros, nosotras amamos, vosotros, vosotras amais, ustedes, ellos, ellas aman. Vamos partir agora para o verbo comer no presente. Yo como, tu comes, usted, ella come, nosotros, nosotras comemos, vosotros, vosotras comeis, ustedes, ellos, ellas comen. Vamos partir para o verbo vivir. Yo vivo, tu vives, usted, ella vive. Nosotros vivimos, vosotros vivís, ustedes, ellos, ellas viven. Vamos mostrar também os verbos ser e estar no presente. Yo soy, tú eres, usted, ella es, nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ustedes, ellos, ellas son. Verbo estar. Yo estoy, tú estás, usted, ella está, nosotros, nosotras estamos, vosotros, vosotras estáis, ustedes, ellos, ellas están. Visto isto, vamos partir para a próxima sequência verbal. Pretérito imperfeito. Minha gente, nesse momento não tem jeito. Nós temos que trabalhar com analogias. Vamos pensar no pretérito imperfeito do português. Eu amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos, vós... Enfim, amava. A terminação é em ava. Qual vai ser a diferença do espanhol na primeira conjugação? Ava vai ficar aba em espanhol. Por que isso? Tanto português como espanhol são línguas neolatinas, providas do latim.
No latim, até os dias de hoje, o pretérito imperfeito é escrito com a terminação aba, A-B-A. Muito bem. No espanhol, esta terminação foi mantida, ok? Portanto, toda a primeira conjugação vai ser em aba, aba, abas. Vamos ver isso. Eu amava, tu amabas, usted, ella amaba. Nosotros amábamos, vosotros amabais, ellos amaban. Segunda conjugação. O que vai acontecer? Em português, eu comia, tu comias, ele comia. Em espanhol, a diferença vai ser o acento ortográfico. Yo comia, tu comias, usted, ella comia. Nosotros comíamos, vosotros comíais, ustedes, ellas comían. Verbo vivir. Em espanhol, assim como em português, a segunda conjugação ela vai ser igual à terceira conjugação no tempo pretérito imperfeito. Portanto, vivir. Yo vivia, tu vivías, usted, ella vivia. Nosotros, nosotras vivíamos, vosotros, vosotras vivíais, ustedes, ellas vivían. Você deve estar estranhando a pronúncia do V. Em português, V. Em espanhol, o V tem o som de R, muito próximo ao B do português. Portanto, eu não falo vivir, eu falo vivir, ok? Vamos para o verbo ser. Minha gente, o verbo ser no imperfeito, ele é totalmente irregular. Então, vamos lá. Yo era, tu eras, usted era. Nosotros éramos, vosotros erais, ellos eran. Ok? A semelhança com o português é gritante. Vamos ver o que acontece com o estar. Yo estaba, tu estabas, usted, ella estaba. Nosotros, nosotras estábamos, vosotros, vosotras estabais, ustedes, ellas estaban. Bom, meu amigo, minha amiga, como você pode perceber, a semelhança do verbo estar no imperfeito com o português, ela é gritante, ela é absurda, gente. Só que você precisa entender que em português a terminação é em ava, eu cantava, ava, mas em espanhol, eu cantava, aba. Gente, para nós que somos profissionais da língua, que corrigimos provas, exercícios, nós identificamos esses erros com uma frequência absurda. Portanto, coloque uma coisinha na sua cabeça. Se o verbo é de primeira conjugação, as terminações vão ser aba, abas e aba. Tudo bem? Bolívia lembra a falta de litoral, que lembra a terra por todos os lados. Bolívia faz divisa com 5 países, a norte e a leste com o Brasil, a sul com o Paraguai e Argentina e a oeste com Chile e Peru. A capital da Bolívia é a cidade de Sucre. Sim, você ouviu direito. Legalmente falando, a capital da Bolívia é Sucre. Porém, desde 1898, o governo tem sua sede em La Paz, que é a maior cidade da Bolívia. Lá as pessoas têm que se acostumar ao ar rarefeito da cidade, localizada a 3.660 metros de altitude. Nas alturas também está o lado ocidente da Bolívia, parte da Cordilheira dos Andes. O pico mais elevado, o Nevado Sajama, chega aos 6.542 metros. Vamos lá, gente? Agora vamos falar do futuro. Caramba, em português, como eu havia dito para vocês agora há pouco, o brasileiro ele nunca fala eu amarei, eu cantarei. Ele fala eu vou amar, eu vou cantar, não é assim? Mas esse tempo verbal ele existe em português. E ele é eu amarei, tu amarás, ele amará. Só que para o falante nativo e ativo da língua portuguesa é super fácil assimilar isso para o espanhol. Porque em espanhol você vai ter o verbo amar. Yo amaré, tu amarás, usted, ella amará. Nosotros amaremos, vosotros amaréis, ustedes, ellas amarán. Com comer, você vai ter yo comeré, tu comerás, usted, ella comerá, nosotros comeremos, vosotros comeréis, ustedes, ellas comerán. Com vivir, nós teremos
Yo viviré, tú vivirás. Usted, ella vivirá. Nosotros viviremos, vosotros vivireis, ustedes, ellas vivirán. Agora eu selecionei para vocês 2 verbos que no futuro são irregulares. Então vamos lá, são os verbos poner e tener. Quando eu penso em poner, o que é poner? Pôr, colocar. Só que pela estrutura dos verbos regulares, você acha que o verbo poner seria poneré. Nada disso. A irregularidade dele no futuro, que se aplica ao condicional, é a seguinte. Yo pondré, tu pondrás. Usted, ella pondrá. Nosotros pondremos. Vosotros pondréis. Ustedes, ellas pondrán. Com o verbo tener. O que é tener? Ter, possuir. Yo tendré. Tú tendrás, usted, ella tendrá, nosotros tendremos, vosotros tendréis, ustedes, ellas tendrán. Vamos agora para o tempo condicional. O condicional, como nós já vimos agora, ele estabelece uma relação de condição, mas ele também pode expressar probabilidade. Então vamos lá. Quando você escuta a seguinte frase, poderias abrir la puerta? Isso é cortesia, é educação. Então vamos ver os verbos amar, comer e beber no condicional. O verbo amar. Yo amaria, tu amarias, usted, ella amaria, nosotros, nosotras amaríamos, vosotros, vosotras amaríais, ustedes, ellas amarían. Com o verbo comer. Yo comeria, tu comerias, usted, ella comeria, nosotros, nosotras comeríamos, vosotros, vosotras comeríais, ustedes, ellas comerían. Com o verbo vivir. Yo viviria, tu vivirías, usted, ella viviria, nosotros, nosotras viviríamos, vosotros, vosotras viviríais, ustedes, ellas vivirían. Na sequência, o verbo poner. Yo pondria. A mesma irregularidade do futuro. Yo podré, o condicional yo pondria. Tu pondrías. Usted, ella pondría. Nosotros, nosotras pondríamos. Vosotros, vosotras pondríais. Ustedes, ellas pondrían. Com o verbo salir, também não é muito diferente. O verbo salir no futuro seria yo saldré, tu saldrás, usted saldrá. Esta mesma irregularidade se aplica no condicional. A única diferença vão ser as terminações, que no condicional nós teremos yo saldría, tu saldrías, usted saldría, nosotros saldríamos, vosotros saldríais, ustedes, ellas saldrían. Gente, muito cuidado com o verbo salir, porque é muito frequente você encontrar respostas de alunos como yo saliré. Não, yo saldré, yo saldria. Tudo bem? Mistura de povos lembra miscigenação, que também lembra a Bolívia. Mais de 70% dos bolivianos são indígenas ou mestiços, descendentes de alguma das 40 etnias existentes no país. Muitas etnias lembram muitos idiomas, por isso a Bolívia tem 13 idiomas oficiais: espanhol, quechua e aimara. Gente, pretérito perfeito simple. Caramba, isso é super fácil para o falante nativo e ativo da língua portuguesa, porque a estrutura do pretérito perfeito simples, ela é muito próxima à estrutura do pretérito perfeito do português. No pretérito perfeito do português, nós temos eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles amaram. Em espanhol, vai ser o seguinte: yo amé, tu amaste, usted, ella amó. Nosotros, nosotras amamos, vosotros, vosotras amasteis, ustedes, ellas amaron. Com o verbo comer, yo comí, tú comiste, usted, ella comió. Nosotros, nosotras comimos, vosotros, vosotras comisteis,
ustedes, seja, comieron. Com o verbo vivir. Eu vivi, tu viviste, usted, ella vivió. Nosotros, nosotras vivimos, vosotros, vosotras vivisteis, ustedes, ellas vivieron. Com o verbo ser, nós precisamos tomar um pouquinho só de cuidado. Agora, o que é interessante, vou te contar uma coisa legal, você vai gostar. Se você é capaz de conjugar o verbo ser no pretérito perfeito simples, você é capaz de conjugar o verbo ir no pretérito perfeito simples, porque eles são idênticos, pessoal. Pensa comigo. Ser, yo fui una linda estudiante. Yo fui al cine. Então, a conjugação é idêntica no pretérito perfeito, tanto para o verbo ser quanto para o verbo ir. Gostou da dica? Então, vamos lá para o verbo ser no pretérito perfeito simples. Yo fui, tú fuiste, usted, ella fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ustedes, seja, fueron. Com o verbo estar. Com o verbo estar, eu também vou te dar uma dica interessante. Pensa no verbo estar e no verbo tener, tá? No verbo tener, yo tuve, tu tuviste, ella tuvo. O verbo estar, yo estuve, tu estuviste, usted, ella estuvo. Se você tirar o ES do verbo estar, você vai ter o verbo tener no pretérito perfeito simples, ok? Então, estar e tener. Tira o ES do estar, o que sobrar é o verbo tener no pretérito perfeito simples. Gostou da dica? Aluno sempre gosta. Então, vamos lá? Estar. Yo estuve, tu estuviste, usted, ella estuvo. Nosotros, nosotras estuvimos, vosotros, vosotras estuvisteis, ustedes, ellas estuvieron. E agora, o nosso próximo tempo verbal é o pretérito perfeito composto. O nome dele já diz tudo. Ele é composto. Mas ele é composto pelo quê? Pelo presente do verbo haver, mais o particípio passado do verbo principal. O que é um particípio passado? Qual é o particípio passado do verbo amar? Amado. Comer. Comido. Vivir. Vivido. Temos alguns particípios irregulares, que é o caso do poner, puesto. Do traer, traído. Mas isso nós vamos ver com muita calma nos nossos cadernos aí de atividade, tá? Mas então vamos pensar. Verbo haber no presente. Yo, he, tú has, usted, ella, ha, nosotros, nosotras, hemos, vosotros, vosotras sabéis, ustedes, ellas, han. Nesse quadrinho que você está vendo, você tem o verbo haver no presente mais os particípios passados dos verbos amar, comer e beber. Esse tempo verbal, ele não existe isoladamente. Então, você tem que entender o quê? Que he amado, has amado e ha amado. É um tempo verbal só. E qual vai ser a tradução, tanto do pretérito perfeito simples como do pretérito perfeito composto? O pretérito perfeito do português. Então, você tem que associar as pessoas do espanhol às três pessoas do português, tanto do singular quanto do plural. Então, nós vamos ter he amado, eu amei. Has amado, tu amaste. Ha amado, ele ou ela amou. Tudo bem? O nosso próximo tempo verbal é el presente del subjuntivo. Como eu havia dito para vocês na apresentação da aula, o presente do subjuntivo, o modo subjuntivo, ele pode ser introduzido com a partícula que. Isso vai te ajudar bastante. E a semelhança com o português também vai te ajudar muito. Então, vamos lá. Verbo amar. Que yo ame. Que tu ames. Que usted, ella, ame. Que nosotros, nosotras amemos. Que vosotros, vosotras améis. Que ustedes, ellas, amen. Verbo comer. Que yo coma. Que tú comas. Que usted, ella, coma. Que nosotros, nosotras comamos. Que vosotros, vosotras comáis. Que ustedes, ellas, coman. Verbo vivir. Que yo viva. Que tú vivas. Que usted, ella, viva. Que nosotros vivamos. Que vosotros viváis. Que ustedes, ellas,
vivan. Verbo ser. Que yo sea. Que tú seas. Que usted, ella, sea. Que nosotros, nosotras seamos. Que vosotros, vosotras seáis. Que ustedes, ellos, ellas, sean. Agora nós vamos tratar o imperativo. Vamos pensar. Da onde vem a forma imperativa? Ela vem do presente do indicativo e ela vem do presente do subjuntivo. Então vamos pensar no seguinte. Presente do indicativo. Presta atenção nesse quadrinho que nós temos aí a seguir. Yo amo. Tu amas. Usted, ella, ama. Nosotros, nosotras, amamos. Vosotros, vosotras, amais. Ustedes, ellos, ellas, aman. Pula para o presente do subjuntivo. Que yo ame, que tu ames, que usted, ella, ame, que nosotros, nosotras, amemos, que vosotros, vosotras, ameis, que ustedes, ellos, ellas, amem. Vamos pensar na forma imperativa. A primeira pessoa da forma imperativa não existe, porque eu não posso dar ordens ou instruções a mim. Portanto, a primeira pessoa não existe. Vamos olhar para o quadrinho mais uma vez. Da onde vem a segunda pessoa tu da forma imperativa? Ela vem do presente do indicativo sem a desinência S. Portanto, ama tu, ame usted. Da onde vem a forma imperativa usted? Vem do presente do subjuntivo que está ao lado. Que nosotros, nosotras, amemos, vem do subjuntivo. Que ustedes, ellos, ellas, amen, como você pode ter notado, eu pulei a pessoa vosotros, que no seu quadrinho tem a terminação de. Por quê? É uma particularidade da língua. A forma imperativa da pessoa vosotros é só tirar o R do infinitivo e acrescentar o de. Portanto, amar, amad. Comer, comed. Vivir, vivir. Bom, gente, alguns anos atrás, estudar verbos em espanhol era aquele massacre, né? Repetição, estrutura. Não estamos desmerecendo toda essa estrutura não, viu? Isso é importante também. Só que hoje nós temos outros recursos mais práticos. Nós temos a internet, nós temos salas de bate-papo em espanhol, nós temos músicas, nós temos filme. A tecnologia está muito do nosso lado. Então, nós temos que procurar maneiras mais agradáveis, mais gostosas de se estudar verbos. Escutar música é uma saída maravilhosa, porque com isso, gravando a música, você grava também aquela estrutura. Existem vários tangos, boleros, música pop. A música latina está sendo muito difundida aqui. Bom, além também, óbvio, do nosso caderno de atividades aí, que você precisa praticar, tá, gente? Não vamos desmerecer em hipótese alguma essa parte. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço para vocês. Tchau, gente. Aliás, tchau não. Tem mais um detalhe. Como nós ressaltamos a Bolívia hoje, eu tive vontade de ir às ruas por vocês, gente. E olha só o que eu aprontei. Bonita, olé, 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 olá, olé, 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 olá, olé, mujer rendera, olé, mujer renda, la menor en el bolsillo, la mayor en el moral, el fusil del ampliado con 5 latos de tinta, el lugar donde la vida no falta niña bonita, olé.
Na aula de hoje estudamos os verbos. Vimos os tempos verbais. Presente. O que é o presente? O presente, ele é um tempo verbal que pode indicar uma ação presente, passada e futura. Vimos também o pretérito imperfeito, que é uma ação passada e que dentro de um determinado tempo passado teve uma duração. Também vimos o futuro, que é uma ação futura ou provável. Muito próximo ao futuro veio o condicional, que é uma ação condicional ou de cortesia. Vimos também o contraste dos pretéritos perfeito simples e composto. Vimos que o pretérito perfeito simples é uma ação terminada e que o pretérito perfeito composto é uma ação recente ou frequente. Também aprendemos o presente do subjuntivo, que expressa uma ação não concreta, que eu ame, que eu cante, que eu viva. E por fim, a forma imperativa, que indica ordem ou mandado. Bons estudos!